Bom, então, bom dia a todos, né? Todos sejam bem-vindos. Como eu falei anteriormente, vocês que vão fazer a apresentação, né? Que vão conduzir a apresentação, se apresentem agora e aí no final a gente faz a apresentação novamente de todos os PIBianos. Por enquanto, a gente não tem muito participante da escola, né? Mas, assim, na semana passada, muita gente foi se ingressando depois. Então, a gente pode iniciar e vai ficar, já começou a gravar, né? Vai ficar a gravação, a gente pode compartilhar isso depois. Então, eu passo a palavra para vocês, meninas e menino. Bom dia a todos. Meu nome é Mariana, sou PIBidiana, sou do segundo período de licenciatura em Física e hoje nós vamos apresentar um pouquinho para vocês sobre as fases da Lua e os eclipses, solar e lunar. Bom dia, meu nome é Glauceni, também sou PIBidiana, faço o sexto período e hoje vamos apresentar, né? Vamos falar sobre os eclipses, as fases da Lua, dar uma introdução ao que é a Lua, né, para a gente entender. Bom dia, eu sou o Jean Matheus, sou aluno de Física, estou no segundo período, sou PIBidiano e hoje eu vou falar sobre as fases da Lua. Antes que vocês continuem, deixa eu só falar, Roseni, você consegue desligar o seu microfone? Eu consigo, deixa eu ver. Tá, e a hora que você quiser perguntar alguma coisa, aí você liga de novo, tá? Bom, pessoal, com vocês. Glauceni, seu microfone está desligado. Glaucenina, continua desligado seu microfone. Bem-vinda, Ellen. A Glauceni está pedindo ajuda aí, alguém está ajudando ela? Como é que eu vou? Isso, acho que agora vai dar certo. Aqui a Lua, vamos falar sobre a Lua. A Lua possui 3 movimentos. A revolução, que é ao redor da Terra. A rotação, que ela faz ao redor do seu próprio eixo. E a translação, que ela faz junto com a Terra ao redor do céu.
ou do Sol, né? Não do céu. Ela não possui luz própria, seu brilho é o reflexo do Sol. A Lua é o nosso satélite natural, o único nosso. É um corpo rochoso de 3.476 quilômetros de diâmetro, ou seja, quase um terço do tamanho da Terra. Ela está a 384,400 quilômetros da Terra. É o quinto maior satélite do Sistema Solar. Ela é o maior em relação ao corpo primário. Do plano do nosso Sistema Solar, ela é a maior em relação ao corpo que ela está seguindo, no nosso caso, a Terra. A temperatura em sua superfície, ela varia de 100 graus durante o dia a 150 durante a noite. Então, isso impossibilita a existência de seres vivos. Aí eu vou passar para a Mariana as fases da Lua. Pode passar, por favor. Pode passar novamente. Bom, fases da Lua. Vamos começar falando. Volta um pouquinho da Lua Nova. Ah, passou duas. Isso. Começando pela Lua Nova. Bom, acontece que os dois astros nessa fase lunar, eles se encontram na mesma direção, tanto o Sol quanto a Lua, e é improvável vê-la à noite. Os raios solares, eles não chegam à face da Lua. Ela fica no céu durante o dia, e por causa da rotação da Terra e da translação do nosso satélite lunar, quando chega a noite, ela desaparece dos céus. Então, assim, ela nasce às 6 horas da manhã e se põe às 18 horas. Pode passar. Lua quarto crescente. Bom, quando a Lua e o Sol, vistos da Terra, estão separados aproximadamente por 90 graus, ocorre a fase quarto crescente da Lua. Esta está a leste do Sol. Esta fase lunar tem forma de um semicírculo, com a parte convexa iluminada para o oeste. Ela nasce meio-dia e se põe à meia-noite. E após o dia da quarto crescente, a fração iluminada da face visível continua a crescer pelo lado voltado para o oeste, até atingir a fase da lua cheia. Pode passar. Bom, nessa fase, a Lua e o Sol, eles estão em direções opostas, separadas de 180 graus. A face iluminada da Lua fica 100% visível e está no céu durante toda a noite. Ela nasce quando o Sol se põe e se põe no nascer do Sol. Nos dias subsequentes, a porção da face iluminada da Lua, ela passa a ficar cada vez menor. À medida que a Lua fica mais a oeste do Sol, o disco lunar vai dia a dia perdendo o espaço maior da sua borda, voltada para o oeste. Aproximadamente 7 dias depois, a fração iluminada já se reduziu a 50%. E por último, a quarta minguante, que ela ocorre após a lua cheia, né? E a sua forma ela é um semicírculo. Ela nasce à meia-noite e ela se põe ao meio-dia. Ela fica 90 graus oeste do Sol. E após os dias subsequentes, a Lua continua a minguar. No caso, ela continua aí diminuindo, até atingir o dia do novo ciclo. O intervalo médio que uma Lua volta a repetir a sua fase é de 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,9 segundos. E esse período é conhecido como mês sinótico, ou lunação, ou período sinótico da Lua. Pode passar. Eu vou falar sobre o eclipse lunar. Então, ele ocorre sempre na lua cheia e é visto em toda a região onde estiver a noite no momento do eclipse. Então, o eclipse lunar ele é um fenômeno astronômico, tá? Ele é natural e ele acontece quando o Sol e a Terra eles ficam alinhados. Né? Então, e a Terra ela projeta sua sombra total, né? Ou parcial na Lua. Então, geralmente, ele é um fenômeno visível
a olho nu, né? E um eclipse lunar, ele pode ocorrer na fase da lua cheia, tá? Então, é muito importante saber que a gente não pode olhar diretamente quando ele entra na fase da lua cheia. Passa para o próximo, por favor. E o eclipse solar, ele ocorre sempre na lua nova, né? Quando a lua projeta a sombra na Terra. Então, ao mesmo tempo que a lua ela move ao redor do Sol, algumas vezes a Terra ela fica entre o Sol e a Lua, como a gente pode ver, né? E ela cria uma sombra, né? Então, quando isso acontece, o nosso planeta ele impede que a luz solar ela chegue até na superfície da Lua, né? Como a gente pode observar onde está a penumbra e a umbra. Então, durante o eclipse lunar, a Terra ela projeta duas áreas de sombra. A primeira área ela é chamada de umbra, né? Então, a gente pode observar a umbra, né? E onde a luz solar ela chega à Lua. Então, a segunda área que a gente pode ver, que é a penumbra, é onde a luz solar, ela chega parcialmente. Então, o eclipse penumbral, como a gente pode observar, ele acontece quando o Sol e a Terra eles ficam posicionados numa ordem, eles ficam não totalmente alinhados. Então, ele fica não totalmente alinhados. Então, a Lua ela fica na região de penumbra, né? E apenas uma parte da luz solar ela é impedida de chegar na superfície, né? Então ela projeta a sombra, essa sombra mais fraca, né, que é a penumbra, que a gente pode observar na setinha. Então, o eclipse penumbral ele é difícil de ver a olho nu, porque o brilho da Lua ele permanece quase o mesmo, então a gente não tem assim uma diferenciação, né? E quando acontece o eclipse total, ele é quando a Terra eles ficam alinhados com a Lua, né? Então ela fica posicionada na posição de umbra da Terra, como a gente pode observar. As considerações finais eu passo para a Glauciane. Agora vamos falar um pouco sobre as curiosidades, algumas curiosidades sobre a Lua. Tem várias curiosidades, mas separamos algumas para ver. A superlua é quando a Lua cheia ocupa o perigeu, quer dizer, quando ela está mais próxima da Terra. Como a órbita dela é elipsa, a uma certa época ela passa mais próximo à Terra. Mas diferente do que se pensa, ela não aumenta de uma hora para outra. Ela fica 14% maior em relação a uma lua cheia comum. Mas ela não aumenta de uma vez, ela aumenta devagar. Então, não é possível ver a lua passada estava um tamanho e essa estava 14 maior. Não, ela vai aumentando pouco a pouco. A lua de sangue é quando ocorre o eclipse total da lua e ela adquire essa cor avermelhada. A lua azul. A lua azul, embora tenha o nome azul, ela não fica azul. É simplesmente de 2 anos a 2 anos e meio ocorre duas luas cheias em um mês só, para ter a variação do nosso calendário, que o lunar é de 29 dias e os meses têm de 28 a 31 dias. Então, de 2 em 2 anos ocorre a lua azul. Agora, tem também, que eu não coloquei aqui, a lua rosa, que ela fica no céu, faz parte das tradições indígenas norte-americanas. Eles falam, eu chamo ela de lua rosa, como a lua azul, ela também não fica rosa. É porque ela nasce com a chegada da primavera, e quando ela ocorre a lua azul,
é no desbrotar de uma pequena flor cor-de-rosa, que tem muito pelo continente norte-americano. E a lua negra, que se trata da segunda lua nova em um único mês também. Assim como a lua azul, que ocorre 2 a cada 2 anos, a lua negra também ocorre a cada 2 anos, mas não é possível ver ela negra também, muito pelo fato dela nascer durante o dia. Alguns mitos sobre a lua. Aqui vamos ver. A lua possui um lado escuro que nunca vê o sol. Não, isso se dá por causa que ela também tem momento de translação e rotação. Então, sempre vemos o mesmo lado dela. As fases da Lua mostram as diferentes sombras da Terra sobre ela. Não, não é a sombra da Terra que faz a fase ficar. Senão, na Lua crescente, na Lua minguante, por exemplo, a nossa Terra teria uma forma de uma banana, né? A lua cheia causa aumento de nascimentos. Também não, já tem pesquisas científicas comprovando que não causa aumento de nascimentos. A lua cheia causa insônia. Antigamente pensava que sim, por causa da lua cheia, mas hoje se atribui por causa da claridade causa insônia. Como hoje em dia usa muita iluminação, muitas pessoas têm dificuldade em dormir com iluminação. A lua cheia altera o nosso corpo. Esse aqui eu vou ter que dar uma olhadinha aqui. Fala assim, ó, que acreditava-se que a lua influenciava como ela influencia nas marés, o nosso corpo é formado por 70% de água, ela também influenciaria o nosso corpo. Mas isso só dá em ácidos de tamanho astronômicos, como a Terra e a Lua. Então, a interferência dela sobre o nosso corpo não seria sentido. Os lobos uivam para a Lua. Não, eles uivam para chamar a manada para a caça. E no caso da lua cheia, é a lua propícia para a caça. Então, eles uivam não para a lua, para chamar a manada. Lua traz lobisomens. Essa não preciso nem dizer, né? A lua movimenta as marés. Sim, a lua movimenta as marés. No período que ela está visível, pro lado daquele planeta, as marés são mais cheias. E no período que ela está escondida, as marés são mais baixas. Agora, a lua e alguns costumes na nossa antiguidade, na agricultura. Dizem, costumes seguidos desde a antiguidade, que a lua minguante não influencia sobre a terra. Mas então é a época boa para plantar plantas com raízes, como mandioca, batata. Dizem também que a lua nova é boa para plantar plantas de caule, como cebolas, plantas medicinais, hortaliças de folhas, que tem só caule. A lua crescente, a seiva das plantas está no ramo e não nas folhas. Então, é fase boa para plantar tomate, quiabo, berinjela, plantas, literalmente, que dão os frutos de pendurado. E a lua cheia é a fase que influencia a terra no ponto máximo, mas dizem que só nos primeiros dias, pois logo ela sofre o efeito da lua minguante. A lua, desde a antiguidade, tem poder de mexer com o imaginário da humanidade. Para alguns povos, é considerada uma fonte de poderes sobrenaturais que influencia o ciclo da vida no planeta Terra. Aí nós colocamos algumas referências de alguns sites que nós tentamos colocar. E é isso. Bom, Você vai colocar algum vídeo? Tirar a apresentação. Bom, o horário é até às 10h30, né? Então, às 10h30. Então, a gente ainda falta 35 minutos. O vídeo é de quantos minutos? Eu separei a de 8 minutos, mas eu não sei se a Glaucia separou outro. Eu separei outro também, mas eu não sei se eu te mandei ele. Mandei ele. Deixa eu tentar tirar esse aqui, que eu tô apanhando desse computador. O que eu aperto aqui para tirar esse vídeo daqui? Se alguém pode me indicar? Aqui pra gente não tá aparecendo, não. Não, para mim tá. Eu não tô vendo vocês. Bom, eu acho que, Mariana, você pode colocar o vídeo e Consegui. depois vocês abrem espaço para quem está participando fazer alguma pergunta. Tá?
Vocês começaram a ver o vídeo aí? Não, ainda não. Eu vou colocar aqui e vocês me falam se estão vendo, tá? Por favor. Como é possível? Deu certo, gente? Solar. Não. Glaucio, se você quiser tentar colocar seu vídeo, o meu não tá querendo passar. No seu computador tá passando, Mariana? Tá sim, mas aí na hora de aparecer para compartilhar a tela, eu coloquei a tela de downloads, né, que é onde ele está, eu abri e não aparece para vocês. Para mim ele aparece, mas para vocês não. Então vamos ver o da Glauceni. Você está apresentando? Parar a apresentação. Hã? É só voltar pro YouTube e colocar play. O que você faz para sair disso aqui? Me explica aqui, que você faz rápido, eu não vejo. Bem-vindos ao vídeo de hoje. Numa noite linda qualquer, você já olhou para o céu e contemplou as estrelas e viu que estava tudo muito claro. E uma coisa me chamou a atenção. Glauceni, você não está apresentando para a gente, está aparecendo só para você. Vou tentar aqui de novo, peraí. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thales Rodrigues e eu serei seu professor de física aqui no YouTube. Bom, a aula de hoje é uma aula muito legal.
Gente, agora apareceu para vocês aí? Sim, agora apareceu. Tá, se eu puder apresentar o meu agora. Qualquer coisa também dá tempo de colocar o da Glaucio. É bem rapidinho. Vou colocar aqui, tá bom? Desculpa a demora. Mariana, não está saindo som para a gente. Acho que o seu microfone tem que ficar ligado. Olá, curiosos! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Sabemos que a Lua é cheia de mistérios, fenômenos incríveis e que nos levam à pergunta de como acontece, como é possível. O nosso sistema solar, o nosso universo é maravilhoso e foi incrivelmente, milimetricamente formado. Tudo é perfeito em seu devido lugar. E com a Lua não é diferente. Ela tem as suas funções totalmente voltadas para o planeta Terra, trazendo consigo lindos e atraentes fenômenos aos nossos olhos. Mas quais são esses fenômenos? Fique conosco ao longo desse vídeo e você saberá quais e como se formam cada um deles. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Superlua. A superlua pode se considerar até um pouco comum, porque é mais propício de vermos esse fenômeno com mais frequência do que alguns outros. Mas é considerado um fenômeno incrível do nosso satélite lunar. A superlua acontece quando o satélite natural está mais próximo da Terra e coincide com a fase da lua cheia. Por isso fica tão grande em determinados pontos do planeta. Esse fenômeno acontece porque a órbita da Lua em torno da Terra é elíptica. Mas o que é elíptica? Uma órbita elíptica é um pequeno corpo no espaço orbitando num círculo oval, um outro maior. No caso da Lua, que é um corpo pequeno orbitando o nosso planeta, que é um corpo celeste muito maior que ela. Ela é vista por nós em 15% maior que o normal e com 30% a mais de luminosidade. A distância média da Lua em relação à Terra é de 384 mil quilômetros. Mas quando se encontra no ponto mais próximo do planeta, o que é chamado de perigeu, ela fica a uma distância de 357 mil quilômetros. E quando fica no ponto mais distante da Terra, conhecido como apogeu, esta fica a uma distância de 405 mil quilômetros. Em 1948, foi registrado a maior proximidade da Lua na Terra. O mesmo aconteceu em 14 de novembro de 2016. E a outra maior proximidade dela acontecerá em 2034, segundo astrólogos. A superlua aconteceu esse ano, no dia 9 de março, no dia 8 de abril, e acontecerá no dia 27 de abril de 2021. Lua azul. Quando falamos em lua azul, logo pensamos que realmente a cor da lua será azul, né? Mas na verdade não se refere diretamente à cor do nosso satélite natural, e sim a uma segunda lua cheia que ocorre no mesmo mês. Pode sim haver um brilho azulado, por conta das condições atmosféricas, devido à relação entre o tempo da lua cheia e a lua azul, que é de 29,5 dias, é possível observar esse fenômeno somente a cada 2 anos ou 2 anos e meio. Isso depende. Outro motivo da ocorrência desse fenômeno é o mês terrestre, que é de 30,5 dias. Já o da Lua, como eu disse, é de 29,5 dias. A Lua azul não é um fenômeno tão raro,
Se você saber realmente a data que vai acontecer, poderá observar esse fenômeno. Se houver algum brilho azulado na Lua, saiba que não tem nada a ver com a cor dela, mas sim com as partículas suspensas na atmosfera, capaz de interferir na refração da luz. Mas a cor real dela será prateada. Esse ano ocorrerá a Lua Azul no dia 31 de outubro, exatamente no Dia das Bruxas. Lua de sangue. Também conhecida como eclipse lunar, a lua de sangue é um dos fenômenos astronômicos mais incríveis que podemos observar a olho nu. O fato desse fenômeno ser chamado de lua de sangue não é porque a lua sangra, mas sim pela sua coloração avermelhada. O eclipse lunar ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua estão em um perfeito alinhamento. O planeta encontra-se no meio do Sol e da Lua. No ponto de vista do Sol, a Lua é ocultada pela Terra. Os raios solares não chegam suficientemente até o nosso satélite natural. A Terra produz uma sombra que se projeta na Lua, o que faz com que ela se escureça. Mas um pouco dos raios solares passam pela atmosfera terrestre e chegam até a Lua, dando essa cor. O Sol emite luzes de todas as cores, mas quando o nosso satélite lunar está próximo da Terra, só as cores de baixa frequência que atingem ela, no caso, o vermelho, que se reflete na atmosfera do planeta e chegam até a Lua. Apenas uma porcentagem da cor vermelha chega até a Lua. Por isso, muitas das vezes não vemos a Lua vermelha, e sim mais para um alaranjado escuro. Coincidentemente, esse fenômeno pode acontecer juntamente com o fenômeno da superlua, o que resulta em uma lua gigante e toda vermelha ou laranjada. Lua negra. Esse fenômeno é um momento de total escuridão lunar. A lua negra funciona como uma subfase de transição entre a lua minguante e a lua nova. A lua negra tem vários significados. Ela é usada para designar uma segunda lua nova em um mês, no qual o lado escuro da lua fica iluminado e o lado que geralmente fica iluminado, mas na verdade está escuro, fica virado para nós. Nos últimos 3 dias da fase minguante da lua, ainda é possível ver sua luminosidade, mas depois disso, a lua se torna negra, antecedendo uma lua nova que está por vir. E é fato de que não veremos esse fenômeno, já que o Sol refletirá os seus raios do lado oposto da Lua, e a parte escura estará virada para o nosso planeta, sendo semelhante à Lua nova, que não aparece no céu em nenhum momento. Lembrando que a Lua negra não é uma fase igual à Lua nova. Ela acontece a cada 2 ou 3 anos, e é um fenômeno oposto ao da Lua azul. Lua rosa. Nesta terça-feira que se passou, dia 7 de abril de 2020, aconteceu o fenômeno da Lua rosa, que é semelhante ao da Lua azul, que atinge o ponto mais próximo da Terra, conhecido como perigeu, e não tem nada a ver com a cor que será visível no nosso satélite lunar. Mas sim, quando chegamos nesses dias, as flores de silvestres, creeping phlox, nascem nos campos dos Estados Unidos. Eles estão entrando na primavera. E a maioria dos campos lá ficam todos rosados. Por isso da lua rosa, o que torna uma paisagem linda ver a lua em meio aos campos de flores rosados. E sim, a lua pode ter uma cor rosada, mas o nome desse fenômeno, lua rosa, não tem nada a ver com a cor dela em si. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou... Glaucio, talvez dá tempo de colocar o seu vídeo também. Olá, curiosos! Estão Sejam ouvindo? bem-vindos ao vídeo de hoje. Numa noite linda qualquer, você já olhou para o céu e contemplou as Sim, o som tá estrelas. E saindo. viu que estava tudo muito claro. E uma coisa lhe chamou a atenção. A lua estava brilhante e enorme. Mas daí você perguntou a si mesmo: em qual fase está essa lua?
E acredite, poucas pessoas conhecem sobre a Lua e as suas fases. Bom, como já sabemos, a Lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do sistema solar. E quais são as outras luas maiores que a nossa? A maior de todas é a Ganímede, que é o principal satélite natural de Júpiter. A segunda maior é a Titã, que é o satélite natural de Saturno. A terceira é a Calisto, que é também um satélite de Júpiter. A quarta é Io, também fazendo parte das luas de Júpiter. Por fim, das 5 maiores, a quinta é a nossa lua natural. Você já ouviu dizer que tal fase da lua influencia tal coisa na Terra, né? Exemplo. Muitos pescadores falam que a melhor fase da lua para a pesca é a lua cheia. Aliás, a lua cheia não é só boa para pescas, como também é boa para plantar alguns tipos de verduras, como alface, chicória e repolho. Mas não vamos fugir do assunto do vídeo. Estamos aqui para mostrar a vocês quais e como funcionam as fases da Lua. Lua nova. Essa fase da Lua não reflete luz para nós. A Lua nova só acontece quando esses dois astros estão na mesma direção, o Sol e a Lua. Você não vai conseguir vê-la à noite, porque nessa fase, os raios solares não chegam à face da Lua, e ela está no céu durante o dia. E por causa da rotação da Terra e da translação do nosso satélite lunar, quando chega a noite, ela desaparece dos céus. A lua nova nasce às 6 horas da manhã e se põe às 18 horas da tarde. Lua quarto crescente. Quando a Lua e Sol vistos da Terra estão separados aproximadamente 90 graus, ocorre a fase quarto crescente da Lua. A Lua está a leste do Sol. Essa fase lunar tem forma de um semicírculo com a parte convexa iluminada para o oeste. Ela nasce no meio do dia e se põe à meia-noite. Após o dia da quarto crescente, a fração iluminada da face visível continua a crescer pelo lado voltado para o oeste, até que atinge a fase cheia da Lua. Lua cheia. Nessa fase, a Lua e o Sol estão em direções opostas, separados de 180 graus. A face iluminada da Lua fica 100% visível. Ela está no céu durante toda a noite. Nasce quando o Sol se põe e se põe no nascer do Sol. Nos dias subsequentes, a porção da face iluminada da Lua passa a ficar cada vez menor, à medida que a Lua fica cada vez mais a oeste do Sol. O disco lunar vai dia a dia perdendo um espaço maior da sua borda, voltado para o oeste. Aproximadamente 7 dias depois, a fração iluminada já se reduziu a 50% e temos a fase quarto minguante. Lua quarto minguante. Tendo a forma de um semicírculo com a convexidade apontada para o leste, a Lua quarto crescente nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Ela fica a 90 graus oeste do Sol. Após os dias subsequentes, a Lua continua a minguar, até atingir o dia zero do novo ciclo. O intervalo médio que uma Lua volta a repetir a sua fase é de 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,9 segundos. Esse período é chamado de mês sinódico, ou lunação, ou período sinódico da Lua. É isso aí, curioso. Aí, pessoal, tá aberto agora um espaço para vocês tirarem algumas dúvidas, fazer algumas considerações. Se alguém quiser falar também algumas outras curiosidades da Lua, né? Que a gente colocou algumas, mas tem outras curiosidades muito interessantes. Se alguém lembrar alguma também quiser falar, é muito interessante. E aí, novamente, também, eu gostaria de me desculpar, né, pela questão que a gente está aprendendo a mexer com essa ferramenta, com esse aplicativo, mas é assim mesmo, essas coisas acontecem. Eu também quero me desculpar, porque é complicado, né? Eu não sou de tecnologia, eu sou bem ruim, assim. Meu filho que vai me ajudando a entender algumas coisas, mas devagar a gente vai chegando lá. Quero fazer uma pergunta, professora.
Rosane, pode fazer, as meninas estão aí para responder. Eu quero saber sobre a lua que a gente não vê no céu, é a lua nova, né? A gente não consegue ver ela no céu porque ela não reflete nenhuma luz solar, e também sobre a influência da lua. A lua é um satélite natural, né? Todo mundo sabe. Ela influencia as marés. Eu queria saber se a lua também influencia na nossa vida, no nosso humor, por exemplo. Não, gente, ela não é visível porque por causa da luz solar, ela fica durante o dia. Então, como ela está entre a Terra e o Sol, a parte iluminada não fica visível para nós vemos só a parte dela que não está iluminada. E de acordo com pesquisas científicas que eu pesquisei, não, ela não influencia no nosso humor, no nosso cabelo, nas coisas que a Lua não influencia. Não, todas as pesquisas científicas, não tem nenhuma comprovando que a Lua pode influenciar, justamente por causa, assim, em relação à Lua, nós somos seres muito pequenos, então, mesmo se tivesse uma influência, seria impossível perceber. Posso fazer um adendo? Pode, Sara. Com relação à Lua e ao termo mulher de fases, né? Fica relacionada aí a fase da Lua com o ciclo menstrual. Mas nada mais, não é a influência da Lua, porque mais ou menos o ciclo menstrual e o ciclo da fase da Lua duram mais ou menos 28 dias. Então a gente acha que o ciclo da Lua, ele influencia no nosso ciclo menstrual. Então, mudança de humor, a gente fica extremamente irritadinha. Verdade. E essa é a analogia que a gente faz, né? Com relação ao ciclo menstrual e às fases da Lua. Porque eles coincidem. Realmente. Eles coincidem, mas não é a Lua que influencia os ciclos menstruais, as TPMs, não é a Lua. Não existe nada comprovado nesse sentido, né? Isso, não existe nada comprovado. Rosane, respondeu a sua pergunta? Sim, respondeu, obrigada. A Ellen quer perguntar alguma coisa? Eu quero. No começo, eu estava falando sobre as fases da Lua e falou assim também que cada mudança de Lua, como se diz, ela tá ligando. Assim, tipo, a lua nova, ela é boa para plantar, que você falou, para plantar assim, coisas de folhas. Aí, esses dias para trás, eu fui plantar até umas salsas e elas não deram não, sabe? Não nasceu nadinha. Aí eu não sei se é porque eu plantei em outra fase de lua, mas isso realmente, isso tem alguma coisa a ver mesmo? Tipo, se eu plantar coisas de folhas, assim, em lua que não é profissa, ela não vai dar mesmo? Olha, de acordo com as tradições da agricultura, de acordo com as tradições, sim, não daria. Mas pesquisas científicas não tem nenhuma provando que isso é real. Mas de acordo com as tradições da agricultura, sim. Ah, tá, entendi. Posso fazer um adendo também? Pode, sim. Pode. Igual a dúvida dela. Em questão da lua influenciar na planta, o que acontece? Ela nasce, sim, porém, ela não vai ter tanto tamanho, não vai ter tantos frutos, ela não vai desenvolver contra uma fase específica. Em outra coisa que eu queria fazer adendo, em questão às fases da lua, já desde do Antigo Egito, do Antigo Egito, eles, lá foi onde desenvolveu a agronomia, a agricultura,
eles pegavam as fases da lua exatamente para fazer cada tipo de plantação, porque eles passaram a observar isso. Então, por isso fala, ó, em tal fase da lua é melhor plantar tal coisa do que tal coisa. E também só dando um adendo, assim, em questão da pergunta anterior da Roseni, que a lua influencia no nosso estado emocional, cientificamente não, mas olhando pelo lado religioso, olhar místico da coisa, ela Isso, no olhar religioso, sim, verdade, das tradições. Sim, tem algumas tradições bem antigas que a lua influencia principalmente na mulher, porque a lua, ela é considerada como mulher, né, um símbolo feminino. Então, por isso que também fala, igual a Sara falou, em questão de fase da lua, da mulher também fase da mulher. Então, assim, em questão mística, religiosa, de algumas religiões místicas, influencia sim, tá? Era só isso que eu queria falar. Inclusive, Adriana, nas fases da lua, eles falam que a lua cheia era a fase da loucura, né? Era atribuída a lua cheia à loucura. Sim, isso, exatamente. Eu pesquisei, assim, mas não tem nenhum estudo científico mas as tradições, sim, elas seguem isso. E científico não. Mas assim, a gente procurar em questão... Tem muita coisa que fala sobre, principalmente no caso que a gente fala, o lobo, né? Como você citou, o lobo, quando o lobo uiva para a lua. Então, quando a mulher em si, não sei se em alguns casos, mas assim, algumas mulheres que eu conheço, quando a lua tá cheia, ela se sente mais sexy, se sente mais atraente, exatamente por essa influência. Então, minha opinião, influencia assim, de uma certa forma. Já em relação à agricultura, existe sim uma questão científica relacionada a fases da lua. Até mesmo em casos de Neil deGrasse Tyson, específica um estudo científico em relação a plantio e fases da lua, só que é uma ciência mais aprofundada, né? Então, em relação à agricultura, sim, cientificamente tem artigos relacionados a tais considerações. Ela influencia também nas marés. Eu não vi se falou em questão da maré também, ela influencia bastante. Isso. Quando ela está do lado quando ela está visível, quando ela está do lado, né, daquele lado, ela faz as marés subir, e quando ela não está visível, a marés abaixam. Então, assim, também influenciando para os pescadores, né? Então, a gente vai estudar assim, algumas culturas, igual eu falei, principalmente da época do Egito, que a gente estudava no Rio Nilo, essas coisas, eles falavam também que influencia. Então, dependendo da lua, não era bom nem para a pesca e nem para a caça. Isso, e a eles lua falam cheia que a lua era nova boa para a caça, exatamente por ela ficar clara. Então, era a melhor época para caçar. Eles acreditam que a lua nova não é boa para pesca. Eles dizem, tem muitas teorias que falam que o peixe ele fica com os dentes mais sensíveis, nessa fase ele alimenta menos. Outra curiosidade fala assim, ó, que se não tivéssemos a lua, as nossas marés seriam 1/3 mais baixas. Quase não teríamos marés. Como a Glauce pesquisou, e assim, não achou muitas referências científicas. Porém, algo tem que explicar, igual a Ellen, né, comentou que fez um determinado plantio e, assim, não foi tão produtivo quanto ela esperava. E o Jean falou que já achou algumas referências científicas, mas aí teria que ser algo mais aprofundado para poder explicar e também cada caso, né, porque a gente observa, como a Adriana falou, as coisas acontecem, a gente vê diferença. Então, alguma coisa ela tem que ser explicada, mas, como já falou, tem que ser de uma forma mais aprofundada e de forma específica também. Bom, gente, olha, de uma certa lógica, se a gente pensar sobre a questão da Lua, não é que a Lua ela tem um poder místico de fazer acontecer alguma coisa sobre a Terra. A gente tem que pensar que Lua e Terra estão conectados por uma força de atração, né, que é a força gravitacional. Então, né, uma influencia a outra, a massa de uma influencia na massa de outra e provavelmente provoca várias alterações aqui no nosso planeta, né? Então, assim, é uma questão lógica. Eu acredito também, né, assim, que existe sim, né, muita relação
a Lua influencia na Terra, né? Mas assim, não penso de uma forma mística como muita gente pensa, né? Que fala assim, a Lua tem propriedade mágica, né? E não é isso. Né? Nós, como físicos, temos que ver o lado físico da situação. Então, há uma interação entre Terra e Lua, uma força que faz com que a Lua fique constantemente no movimento em torno da Terra. Então, é uma força que puxa, né? E essa força, com certeza, altera várias coisas aí na Terra, nesse sentido. E pode ter outros também. Uma coisa interessante que a gente tem que lembrar, também acerca da Lua, é que a Lua não possui apenas 4 fases, são as fases mais importantes que a gente sempre ouviu desde criança, né, que está nos livros. Mas a Lua, ela muda a sua fase a cada dia. A gente não tem uma Lua cheia 7 dias, né, que está lá no calendário, 7 dias de Lua cheia. A gente não tem Lua cheia durante os 7 dias, a gente tem Lua cheia apenas em um dia. Os outros dias, ela não vai estar mais totalmente cheia. Ela vai crescendo até se tornar o seu pico da lua cheia. No outro dia, ela já começa a minguar, né, até chegar na lua minguante, que a gente chama de lua minguante. Então, assim, é importante dizer que, no caso, né, seriam mais ou menos 28 fases, mas essas são as mais importantes que vocês falaram, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Só por questão de curiosidade também, a Lua, ela se afasta 4 centímetros por ano da Terra. Então, infelizmente, ela está acontecendo esse ciclo, né? Então, ela se afasta a 4 centímetros por ano e isso vem a dar uma má estrutura para a Terra, né? E no caso, assim, de não ter pesquisa científica, igual a professora falou, não quer dizer que não aconteça. Muitos fatos a gente vê também o que acontece. É igual a respeito de chás medicinais. Não tem, muitos chás não tem o básico científico que ele funciona, mas as tradições antigas seguem e sabem que funciona, né? Então, igual a Lua, ela tem interferências, sim, mas, assim, às vezes os cientistas não conseguiram ainda provar aquele efeito, né? Agora, só para finalizar, Ellen, você queria fazer uma pergunta? Pode fazer. A pergunta que eu queria fazer é assim, é para tirar assim, uma dúvida minha que eu tenho há muito tempo que eu tenho essa dúvida. Eu conheço pessoas, assim, conhecidos meus, até mesmo meu esposo, ele já foi ofendido de cobra. Aí, a cada passagem de lua, ele sente. E tem pessoas também, conhecidas minhas, que também passou por isso. A cada fase de lua, sente, a perna dói muito, fica dando fisgada, mas só nas passagens de lua. Por que isso acontece? Eles costumam dizer que é na passagem da mesma lua que ele foi ofendido. É a mesma coisa que as pessoas que levam anestesia na coluna. Eles falam que na fase da lua que ele levou aquela injeção, ele vai sentir. Eu não sei te explicar por que acontece, mas eles falam que na lua que a pessoa foi ofendida pela cobra, ela vai sentir novamente a picada. Como se tivesse nos dias que foi ofendido. Tá, entendi. Muito obrigada. Então, pessoal, é isso. Obrigada pela participação. E, novamente, desculpa qualquer coisa aí, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada por todos vocês que estão aqui assistindo nós, né? Obrigada, Mariana. Obrigada, Jean, por compartilhar o nosso grupo. E é isso aí. Bom, gente, eu vou pedir para o Rodrigo finalizar, tá? Pode falar, Jean, desculpa. Não, tranquilo. Não, também só queria agradecer a todos, né, pela presença. Obrigado, professora Célia, muito obrigado, professor Rodrigo Marinho, né, por nos proporcionar essa experiência, né. Agradecer também aos meus colegas de grupo, a Mariana e a Glauciane, né, e obrigado a todos que compareceram. Tenham um ótimo dia para vocês. Antes de pedir para parar o vídeo, Sara, entra aí para você se apresentar como bolsista do programa.
Vou ligar a câmera. Oi, pessoal, bom dia. Vocês me ouvem? Sim. Eu sou a Sará, eu sou do Centro Superior de Física e ajudo vocês ali nas quartas-feiras das 8 às 11 no grupo, beleza? Do primeiro ano. E eu espero vocês, espero a participação de vocês, espero que nós possamos ter essa troca de conhecimento. É isso, bom dia. No caso, quem mais está com a gente agora é a Adriana, né? Quem mais? Deixa eu ver quem está. A Daiane também está. Adriana, se apresente novamente como bolsista do programa. Oi, bom dia. Meu nome é Adriana. Sou estudante do curso de licenciatura em Física no IF e também sou PIBidiana e sou monitora de plantão de dúvidas das quarta-feiras, da 1 às 5 da tarde. Ok. A Daiane está por aí? Oi, tô aqui. Meu nome é Daiane, estudo licenciatura em Física no IF. Sou PIBidiana dos segundos anos do matutino e do EJA. E eu abro monitoria nas quintas-feiras, das 2 às 5 da tarde. Ok, Daiane. Bom, o pessoal não está aqui, né? A Bárbara entrou e saiu, está faltando o Reis, né? O Nicolas, né? Não tem como eles se apresentarem, mas beleza. Então, assim, eu quero parabenizar, tá, os apresentadores, muito bom, assim, muita informação legal. Eu acho que muita gente não pôde participar hoje desse evento, mas quem sabe em um outro momento a gente volta a falar sobre isso, porque, gente, é um tema que eu amo. Eu acho que muita gente gosta disso. Gosto bastante de sempre saber um pouquinho mais sobre a Lua e a Terra e todo essa dinâmica, tá? Então, parabéns a todos aí. O Rodrigo já voltou, não sei se ele quer falar alguma coisa, que ele estava na outra apresentação, na outra reunião que ele estava participando. Ele ainda está nas duas. Então, assim, Rodrigo, se você não for falar nada, não tiver como você falar agora, se você quiser parar a gravação,